Naquele final de semana, o Sam apareceu de visita, como ele havia prometido para Carolyn por telefone, e o Roger estava em casa. E depois de conhecer a propriedade, o Sam ficou absolutamente maravilhado com a casa e com o terreno enorme que os Perron tinham agora. E em algum momento, o assunto dos acontecimentos estranhos que ocorriam na casa, que a Carolyn tinha contado para ele por telefone, o assunto veio à tona. O Roger, desde o começo, sempre foi muito reticente com relação a esse assunto, sempre foi muito cético. E o Sam, como ele havia dito para Carolyn por telefone, ele mesmo tinha uma casa mal assombrada na zona leste de Cumberland. E o conselho que ele deu para Carolyn, na verdade para o casal, foi que sempre que acontecesse algum evento estranho na casa, eles ignorassem, ou eles não dessem tanta importância assim. E além disso, o Sam ficou tão deslumbrado com a propriedade que ele fez a Carolyn prometer para ele que ela não ia se desfazer do terreno e da casa por conta desses eventos estranhos. Na cabeça dele, valia a pena eles enfrentarem alguns desses momentos não naturais em troca de ter para eles aquele pedaço de paraíso que era a propriedade. Durante alguns dias, a casa ficou tranquila, sem eventos estranhos. E no final de semana, o Roger, talvez tentando amenizar um pouco as coisas entre ele e a Carolyn, que não estavam muito bem, desde o primeiro momento em que ele não acreditou nela quando ela contou sobre o que acontecia na casa, ele a convidou para um jantar romântico, num sábado. Encontraram uma babá para ficar com as meninas, e coincidentemente, essa babá era uma amiga da Andrea, da escola. Roger levou a Carolyn para um jantar romântico e para um cinema. E voltaram para casa por volta de 00h15. O Roger até se ofereceu para levar a Maggie, que era a babá, para casa, e ela disse que não precisava porque a casa dela ficava por volta de 1,5 km da casa dos Perron. Foram para a cama. De madrugada, a Carolyn acordou, o quarto estava com a luz apagada, tudo escuro, escutou passos no quarto. E ela achou que fosse alguma das meninas que quisesse alguma coisa. Talvez tivesse assustado com alguma coisa. E ela, meio sonolenta assim, ouviu os passos no quarto se aproximando, vindo do lado dela na cama. E ela, meio sonolenta, tentou tatear para ver qual era das meninas. Ela, só pelo toque, ela conseguia reconhecer qual das meninas era. Ela tateou assim na direção de onde vinham os passos e falou: "O que foi, meu bem?", para saber o que a filha queria, seja qual fosse. E não teve resposta. E aí a Carolyn abriu os olhos e viu uma figura grotesca de uma mulher parada do lado dela na cama, olhando para ela. A mulher meio que flutuava acima da Carolyn. A Carolyn ficou paralisada, sentiu o extremo frio no quarto e o cheiro de carne em decomposição. A mulher, que estava parada do lado da Carolyn, ela usava um vestido muito antigo, um vestido que dava a impressão de ser muito velho também. E não tinha uma fisionomia humana no rosto. A Carolyn descreve o rosto dela como se fosse um monte de carne em decomposição que mais lembrava um ninho de vespas ressecado, coberto por teias de aranha.
Essa figura dessa mulher tinha o pescoço virado para o lado, como se tivesse com o pescoço quebrado. E flutuava sobre a cama da Carolyn e se aproximava. E a Carolyn paralisada, não conseguia se mover, e o cheiro também era muito forte, o frio no quarto era muito forte. O pouco que a Carolyn conseguia se mover, ela se arrastou um pouco para a cabeceira da cama, olhou para o Roger do lado, ele estava dormindo, parecia que ele estava morto. A Carolyn, totalmente em pânico, conseguiu ainda colocar a mão no corpo do Roger e sacudiu o Roger para ele acordar, e ele não acordava. E a mulher se aproximando. A Carolyn conseguiu apanhar um pouco de cabelo da cabeça do Roger e sacudiu para ele acordar, desesperada. E ele não acordava, ele não dava sinais de vida. A Carolyn achou que ele tinha morrido. E aquilo durou um tempo, durou alguns minutos. A mulher ameaçadora se aproximando mais e mais da Carolyn, a ponto da Carolyn achar que ela ia tocar o rosto da Carolyn. E o Roger desacordado. A Carolyn começou a rezar, desesperada. Ó Deus me ajude, ó Deus me ajude. E quando, depois de alguns segundos que ela começou a rezar, o fenômeno acabou. A mulher desapareceu, o frio no quarto desapareceu também, o frio no quarto sumiu e o cheiro de carne em decomposição desapareceu também. E a Carolyn se arrastou para fora da cama, desesperada, com muito cuidado, pegou um cobertor, foi até a sala, pegou um caderno que ela tinha, sentou na poltrona na frente da lareira e começou a escrever compulsivamente, descrevendo o que ela tinha vivenciado, a figura que ela tinha visto, os cheiros, as sensações que ela tinha sentido. E também desenhou, de forma meio tosca, a caneta mesmo, a figura da mulher. Na sala tinha um relógio antigo. Esse relógio ele era herança da família do Roger. E nessa manhã ele estava parado às 5h15. A Carolyn foi para a cozinha para fazer um café, para tentar despertar de vez naquela manhã, para tentar entender o que ela tinha passado na cama. E um pouco depois a Andrea desceu. A Carolyn foi para a sala e viu a Andrea com o caderno da Carolyn na mão, olhando tudo que ela tinha escrito sobre o que ela tinha vivido naquela noite. E a Andrea, olhando assim, ela falou para Carolyn: mãe, eu sonhei com isso aqui também. Eu sei quem é essa mulher, ela queria te machucar. E a Carolyn foi, pegou gentilmente o caderno da mão da Andrea. E a Andrea começou a questionar a Carolyn. Falei: mãe, você sonhou com isso também? Eu acordei agora de manhã, não conseguia me mexer e eu vi essa mulher no seu quarto, sobre você, te ameaçando. Só que eu não conseguia me mexer para ir te ajudar. E eu consegui te escutar gritando, mas não gritando em voz alta, mas a sua mente gritando, pedindo por ajuda, mas eu não conseguia te ajudar. O que foi isso? Um pesadelo? E a Carolyn falou: não sei o que foi isso. E aí a Andrea começou a falar que ela mesma presenciava algumas coisas estranhas e assustadoras. Por exemplo, ouvi vozes antes de dormir, só que não conseguia entender o que essas vozes diziam. A Andrea falou que às vezes ela estava no quarto dela fazendo lição de casa e as coisas na mesa dela mudavam de lugar sozinhas. Falou das sombras que ela via no quarto de madrugada. E aí a Andrea fez a pergunta direta para Carolyn: será que a gente tem fantasma aqui? A gente tem fantasmas aqui na casa? E a Carolyn falou: não sei. Aí a Andrea falou: eu vou voltar para a cama, tentar descansar um pouco, porque ela estava muito assustada. E a Carolyn
foi até com ela até as escadas. E quando elas chegaram na escada, que levava para o quarto da Andrea, a Cynthia estava lá parada chorando. A Carolyn perguntou para ela o que tinha sido, o que tinha acontecido, e a Cynthia falou que tinha tido um pesadelo. E ela descreveu exatamente o mesmo sonho que a Andrea tinha tido. E aí a Carolyn levou a Cynthia para a sala, tentou acalmar ela. E um pouco depois o Roger acordou e levantou. Ele acordou assim e olhou para Carolyn e falou: "Meu, minhas costas estão doendo muito." Quando ele foi para o banheiro, ele tirou a camisa para ver o que tinha nas costas. As costas do Roger estavam cheias de machucados com marcas de arranhões bem fortes. E tanto ele quanto a Carolyn não faziam ideia do que tinha sido aquilo. A Carolyn falou para o Roger se trocar, que quando as meninas levantassem, eles iam para a igreja. Uma das certezas que a Carolyn tinha, depois do que aconteceu com ela, era de que a presença do Roger não fazia a menor diferença para os eventos que ocorriam na casa. Porque nessa época, a pedido da Carolyn, o Roger não estava viajando a trabalho. Ele saía para trabalhar e voltava na mesma noite. Mesmo que ele tivesse que dirigir muito ou voltar muito tarde, ela tinha pedido para ele para que ele fizesse o possível para passar menos tempo fora. Então ele, pelo menos durante um tempo, ele conseguia voltar todas as noites. Mas depois que isso ocorreu, o evento da mulher no quarto, a Carolyn já não se sentia mais tão segura mesmo com o Roger em casa. E alguns dias depois, a Carolyn ligou para o Sam para contar o que tinha acontecido, porque ela estava se sentindo muito solitária com relação a esses problemas que ela vivia. Porque ela contava para o Roger e ele não acreditava nela ou dizia que era alguma coisa que dava para explicar. E ela ligou meio desesperada para o Sam e ele falou: "Espera aí que daqui a uma hora eu tô aí." Ligou e foi. A Carolyn mostrou para o Sam o caderninho que ela tinha anotado a descrição da coisa que tinha visitado ela no quarto e o desenho que ela tinha feito. E como o Sam também era, além de amigo, era o advogado da família, a Carolyn pediu para ele pesquisar se era possível que os Perron cancelassem a compra da casa. E o Sam prometeu que ia ver isso, que ia tentar descobrir. E nessa visita do Sam, a April estava brincando na sala. E o Sam foi até lá, pegou ela no colo, deu um beijo nela. E nisso eles escutaram um clique, que era a tranca da porta da despensa, que sempre abria. E a porta abriu sozinha. E o Sam olhou assim para a porta abrindo. E a April apontou para lá e falou para o Sam: "Alguma coisa ruim aconteceu ali." Aos poucos, as meninas foram contando para Andrea, porque ela era a mais velha, os fenômenos que elas presenciavam na casa. Mas não contavam umas às outras. Nesse momento, elas contavam só a Andrea, pelo fato da Andrea ser a mais velha. E uma noite a Cynthia foi até o quarto da Andrea e pediu para dormir com ela. Isso acontecia frequentemente. E nas vezes anteriores, a Cynthia contou para a Andrea, pediu para a Andrea para dormir com ela porque ela estava ouvindo vozes no quarto dela. Quase sempre que ela ia dormir, ela ouvia várias vozes falando a mesma coisa. As vozes falavam para ela que haviam 7 soldados mortos enterrados na parede. Isso várias vezes, como se fosse um mantra. E dessa vez a Cynthia pediu para dormir com a Andrea e falou para ela, "Annie, eu continuo vendo e ouvindo coisas no meu quarto." Ela mencionou as vozes que falavam dos soldados, falou sobre os brinquedos que mudavam de lugar toda vez que ela saía do quarto e depois voltava.
falou também que tinha uma senhora que aparecia no quarto dela quase toda noite, quando ela se deitava para dormir. E essa senhora ia até ela e se inclinava sobre ela como se fosse dar um beijo de boa noite. E a Cynthia falou para Andrew que sabia que não era a Carolyn, porque a mulher tinha um cheiro diferente do da Carolyn. A Carolyn, segundo a Cynthia, cheirava sabonete, e essa mulher que aparecia para dar o beijo de boa noite cheirava a flores e frutas. Só que depois que essa mulher desaparecia, aparecia uma outra mulher que era a mesma que a Cynthia tinha sonhado no dia do ataque, por assim dizer, a Carolyn, no quarto da Carolyn. E essa mulher ficava encarando a Cynthia enquanto a Cynthia estava tentando dormir. E ela sentiu o cheiro também, o cheiro de carne em decomposição e também o frio que permeava o quarto toda vez que essa mulher aparecia. E a Andrew questionou a Cynthia: por que você não conta pra mamãe? Daí a Cynthia falou: não, eu prefiro que você conte porque você fala melhor. Mas não foi só a Cynthia que começou a contar as coisas. As demais irmãs, a Christine e a Nancy, também começaram a contar o que acontecia para Andrea, exceto a April. A April foi a única que não contou nada. No começo de junho de 1971, a Andrea chegou para Carolyn e falou que elas precisavam conversar. E aí ela contou que as meninas tinham confidenciado a ela, a Andrea, tudo o que acontecia na casa, tudo o que acontecia com elas na casa. A Carolyn, lógico, ficou alarmada e pediu para a Andrea chamar todas as meninas, exceto a April, que era muito pequena, para elas se reunirem na cozinha, que elas iam ter uma conversa sobre isso. No começo as meninas ficaram em silêncio, daí a Carolyn falou que ela mesma via algumas coisas estranhas na casa. E aí a Cynthia tomou a iniciativa. Aí ela contou sobre a mulher que aparecia quase toda noite para ela, para dar o beijo de boa noite. Contou sobre a outra mulher que aparecia depois, que ficava encarando ela enquanto ela tentava dormir. Falou sobre os brinquedos que mudavam de lugar. Daí a Nancy falou que à noite, antes de dormir, ela escutava passos subindo a escada até o quarto dela. E quando chegava na porta, esses passos paravam. E ela falou que ficava mais assustada com a espera em ver o que estava dando esses passos do que com os passos em si. A Nancy falou que uma vez ela desceu correndo para a cozinha e viu o telefone suspenso no ar, fora do gancho. Era um daqueles telefones que ficavam na parede. E aí quando ela chegou, o telefone caiu e ficou balançando no fio. E como era só ela que estava ali, só ela que presenciou isso, ela não contou para ninguém. Falou também da porta do closet que abria sozinha. Falou sobre... às vezes ela estava indo de um cômodo para o outro e a porta fechava na cara dela. Enfim, a reunião familiar durou 2 horas, mais ou menos. E as meninas falaram muitas coisas que a Carolyn não fazia ideia que estava acontecendo na casa. A Nancy contou também de uma vez que elas estavam brincando de esconde-esconde. E aí ela foi se esconder no boarding room, que era aquele quarto anexo ao quarto da Andrea, que supostamente as mulheres de décadas anteriores iam lá para dar à luz. E a Nancy se escondeu lá, nessa brincadeira. E quando ela se escondeu atrás da chaminé que passava dentro do quarto, ela sentiu aquele frio intenso, o cheiro de carne em decomposição, e ela não conseguia se mover. Ela sentia que tinha alguma coisa com ela ali e ela não conseguia se mover. E esse evento, esse fenômeno em particular, ocorreu com muitas delas sempre que acontecia alguma coisa sobrenatural com elas. Do cheiro de carne em decomposição e do frio intenso. E era como se um campo de força invisível pressionasse elas no lugar e elas não conseguiam se mexer.
todas as pessoas que estavam do lado de fora desse campo de força não conseguiam ouvir o que acontecia. Por exemplo, se uma das meninas presenciava alguma coisa num quarto, o resto da casa não conseguia ouvir. Não era afetado pelo evento. E isso que aconteceu com a Nancy dentro do boarding room durou alguns minutos e ela ficou desesperada, não conseguia sair. Tentou abrir a porta não abria, como se alguém do lado de fora segurasse a porta. Daí a Carolyn, surpresa com o que as meninas estavam contando para ela, falou: é isso, vamos vender a casa, a gente não fica mais aqui. E aí as meninas começaram a protestar contra essa ideia. Falaram que adoravam a escola, falavam que não se importavam com os fantasmas, que elas não queriam se mudar dali. Daí a própria Carolyn ficou surpresa com essa reação das meninas, que indicava também o quanto elas gostavam do lugar, quanto elas estavam apaixonadas pela propriedade. Ainda naquela conversa, a Cynthia lembrou a Carolyn de uma coisa que tinha acontecido um tempo antes. Ela, a Cynthia, foi se sentar na mesa da cozinha e a cadeira foi puxada de trás dela e ela acabou caindo no chão. E na ocasião, a Carolyn achou que tinha sido uma brincadeira do Roger e ficou muito brava com o Roger. E ele jurando que não tinha sido ele. E aí a Cynthia, nesse dia da conversa com a Carolyn, falou para ela, falou: não foi, papai. A cadeira foi puxada por alguma coisa invisível. Não foi, papai, que ele estava longe. E a Andrea também disse ter testemunhado isso, falou que não tinha sido o Roger. A conversa acabou e a Carolyn falou para as meninas contarem para ela qualquer coisa nova que acontecesse e para contarem para ela também se a April mencionasse alguma coisa. Alguns dias depois, o Roger chegou de viagem e ele e a Carolyn tiveram uma discussão sobre a conta de energia da casa que estava subindo exageradamente mês a mês. E o Roger não sabia por quê, porque era um valor absurdo, mesmo considerando que tinham 5 meninas na casa, mais ela e mais o próprio Roger. E a Carolyn falou para o Roger que ela achava que tinha alguma coisa drenando a energia da casa, porque mesmo o técnico da companhia elétrica que tinha ido lá para trocar o relógio, o medidor, ele mesmo tinha ficado surpreso quando ele viu os ponteiros girando. Ele até ficou um pouco assustado e a Carolyn mencionou isso para o Roger. E a discussão acabou sendo bem ríspida entre os dois. Tanto que no dia seguinte o Roger já arrumou as coisas dele e partiu de viagem de novo. E na última semana de aula das meninas, a Andrea acabou contando para a Marge, que era uma amiga dela, a amiga que tinha sido babá na noite em que o Roger e a Carolyn tinham saído. A Andrea contou para a Marge sobre o que acontecia na casa dela. E quando ela contou isso, muitos dos outros alunos da turma da Andrea ouviram também. E 3 meses depois, quando as meninas voltaram para a escola, o assunto já tinha se espalhado.